Então, dando continuidade ao que foi já iniciado, eu me apresento trazendo o conceito de raça para falar de gerações de mulheres da minha família, porque é esse conceito que a comunidade utiliza. Então, desde que eu sou muito pequena, sempre que eu reagi a uma injustiça, que eu me revoltei, que eu fiz aquilo que a sociedade considera uma malcriação. As pessoas diziam que eu sou da raça de Filomena e o povo da raça de Filomena não leva desaforo para casa. Filomena, que também descende de Conceição, ela teve dezenas de filhos que nasceram e se criaram aqui na comunidade. Eu tomo como referência duas ou três principais mulheres, uma delas a minha bisavó, que há mais de 150 anos atrás já dizia que a mulher deveria ter o direito de parir de quem quisesse, porque de homem ruim só se pare um filho, e também foi uma mulher que teve vastas plantações aqui nesse território, casa de farinha, sem necessariamente a figura de um homem para dizer que era o chefe da casa. A essa mulher eu classifico como mãe da terra, né? E aí a gente tem também como referência Totônia, que era considerada uma das grandes mães espirituais da região, e essa mulher eu classifico como mãe de santo em uma das minhas discussões. Uma terceira mulher também de extrema importância, a Mãe Rosa, que foi responsável por contribuir como parteira para que milhares de pessoas da comunidade viessem ao mundo, e a história conta que ela não perdeu nunca uma criança ou uma parturiente, né? A essa mulher eu classifico como mãe, mãe de parto. E a gente pode andar toda a comunidade, a gente não tem nenhuma referência física, nenhuma estrutura física que fale sobre essas mulheres. Nenhum documento formal, não existe o nome de praça, de escola. Isso, como a gente vem dizendo, é fruto de um racismo institucionalizado contra as mulheres e as mulheres negras, né? E isso me. Eu faço essa abordagem para ajudar a gente a refletir quem são a população do campo, da floresta e das águas, né? Aí a população das águas, muitas vezes, uma população que no imaginário popular fede a lama, tem o asco do pescado, é completamente estereotipada, porque tudo que é negativo, que é desorganizado, a sociedade classifica como um mangue, mas o mangue é berçário de vida marinha e lugar de resistência. A gente consegue, por exemplo, perceber nesse trabalho que outras vegetações, como o pau-brasil, teve seu auge, mas aí, com um período de exploração, ele acabou, mas o mangue, há mais de 500 anos, vem sendo explorado e a gente tem diversas cidades do Nordeste que vêm sendo construídas em cima dos manguezais. A população das águas ela é invisível para a sociedade brasileira, porque ao tempo que a sociedade gosta de comer pescado, não para refletir quem são aqueles e aquelas que estão produzindo o pescado, que é responsável também por fortalecer a cultura da Bahia. E a gente pôde perceber recentemente no episódio do derramamento do petróleo o quanto a população das águas no campo da pesca, porque certamente Judite vai trazer, ou já trouxe, outras dimensões da população das águas,
o quanto essa população foi exposta a um conjunto de violências, né? De vulnerabilidades e de violência. Uma população invisível que enfrentou, em muitos lugares, uma fome imposta pelo derramamento do petróleo por 3 meses, sem a sensibilidade da sociedade e também sem amparo do governo do Estado brasileiro, que, naquele momento, o Estado, por exemplo, nas esferas municipais, como era um problema que não afetava as elites, ou que poderia afetar em uma outra dimensão a elite econômica, não foi interessante para essa elite, por exemplo, estabelecer estado de calamidade pública e garantir que a população acessasse o suporte em saúde e outros suportes para enfrentar aquele momento de calamidade. Diferente desse momento agora, que a gente vai tratar sobre isso mais à frente. E que campo é esse, né? A gente viu, por exemplo, o Monteiro Lobato retratar constantemente a figura de um Jeca que representava esse campo brasileiro. E aí, esse campo sempre foi, na cabeça da sociedade, racista, classista, elitista, do centro, o lugar da exclusão, o lugar da bestialidade, o lugar supostamente do abandono e da ausência de conhecimento. Então, historicamente, as políticas não foram pensadas para este local, né? E o que a população do campo, da floresta e das águas vivenciou ao longo da história, nada mais do que o racismo institucional e também o racismo ambiental, porque as políticas favoráveis para o centro, o dejeto dessas políticas sempre foi lançado naquilo que era considerado campo ou que é considerado rural. Recentemente, apoiando a construção de uma política de saneamento para a população do campo, a gente refletia o saneamento para as zonas rurais. Uma das nossas tarefas foi provocar uma reflexão sobre o que é rural, qual o conceito mesmo de ruralidade que está posto, né? E aí a gente, no mundo da pesca, a gente trabalha com o conceito de territórios tradicionais, de territórios pesqueiros tradicionais, né? Esse conceito que a gente começa também a cunhar ele com mais força nessa dimensão conceitual mais formal a partir de 2009, e a gente, no movimento, elabora e toca a campanha nacional de regularização dos territórios pesqueiros, né? Então, um outro elemento que é importante a gente se perguntar, a gente tem a política de saúde da população do campo, que ela nasce política de saúde da população do campo e da floresta, né? Mas ela não faz uma abordagem à população das águas, porque inicialmente a ideia que se tinha era que a água ela já estava incorporada tanto na floresta quanto no campo. E aí, quando essa política ela é instituída em 2005, que também é criado o Grupo da Terra em 2005, a gente, no debate, a gente não teve força suficiente em 2005 para reivindicar o termo água, porque a compreensão da maioria dos participantes do debate era que a água já estava incorporada tanto na floresta
quanto no campo. Então, você não precisaria, na concepção desses outros membros, não precisaria redundar para ainda incluir o termo água na política, né? De 2005 para cá, tanto do período da instituição do Grupo da Terra, através da portaria 2460 de 2005, a gente começa a acumular nesse debate, né? Para a gente, no mundo da pesca, o debate mais político, na participação de conselhos, de conferências e desses espaços mais formais de disputa, ele vem um pouco depois, porque a gente estava mais, ao longo do tempo, concentrado e concentradas em questões que a gente achava que eram mais centrais, mais estruturais, e a gente, naquela época, lá atrás, nos anos 90, nos anos 80, a gente não tinha tanto essa compreensão da dimensão dessa importância e que o debate da saúde, do saneamento, ele estava muito enraizado no debate do território, né? Aí a gente precisa também trazer a memória sobre a importância do SUS, né? Da política que institui a Lei 8080, que institui a política do SUS, e lembrar, por exemplo, como era a sociedade antes do SUS, né? E aí os trabalhadores públicos tinham acesso à saúde. Quando eu era criança, eu lembro que alguns primos, um primo mais especificamente, e poucos de nós, por exemplo, eu sou de uma família que todos os meus irmãos e irmãs continuam aqui no nosso território. Nós estamos criando os nossos para estudar e não levar para frente a lógica de que a gente tem que estudar para virar gente, tem que abandonar a tradição, tem que ir para outros territórios. A gente está criando para que eles, se quiserem, acessem outras profissões, mas que elas estejam a serviço da luta do território. Mas, enfim, eu estava dizendo que quando eu era criança, hoje eu sou uma mulher de quase 40 anos, mas quando eu era criança e no início da adolescência, mais criança. E aí a gente não existia o SUS. E eu lembro de um único primo que tinha o cartão que garantia o acesso ao serviço de saúde, né? E as outras pessoas ou pagavam ou ficava a ver navio. E quando o SUS ele é instituído, o SUS é uma conquista extremamente importante do povo brasileiro, né? Nas suas dimensões diversas. Era uma conquista extremamente importante. É um patrimônio, efetivamente, do povo brasileiro. E aí, a gente vai ter o decreto 7508 de junho de 2011, que vai regulamentar algumas pontas que ficam soltas na lei e também vai ampliar algumas questões que não estavam tão explícitas no sentido de garantir direitos. Aí a gente enfrenta agora essa pandemia do Covid-19, que há 2 meses atrás a maioria de nós fazíamos uma leitura, né? E a gente está precisando aprimorar essa leitura. Mas alguns elementos não mudam. Ela é uma doença que está, uma epidemia que está a serviço, de certa forma, do capital, que tem, por várias razões, favorecido os grandes, que têm condição de continuar entrando e saindo dos territórios,
independente dos decretos que estão colocados e como outras normas sanitárias, ele acaba causando um prejuízo maior aos mais pobres, porque os mais empobrecidos, né? Uma população que, por exemplo, como as ganhadeiras, que são impedidas, as pescadoras ganhadeiras, de comercializar a sua produção. Mas essa também é uma epidemia que ela chega ao Brasil atingindo, primeiro, as elites que viajaram para fora, a população branca, uma minoria, mas que aí no Brasil os geógrafos vão explicar melhor isso, e eu abro um parêntese também para parabenizar os geógrafos pelo seu dia, em especial parabenizo Thaís Alves, Paula Regina, Denilson Alcântara, a professora Guiomar Germani e Cássia Rios e os demais da equipe do Geografar que tem contribuído aí na luta territorial da nossa gente. Então, os geógrafos vão poder explicar melhor isso, como é que essa epidemia ela se alastra nos nossos territórios agora, gerando maior impacto na população negra e na população indígena, onde ela tem se apresentado de forma mais letal, né? Mas isso porque são populações historicamente vulnerabilizadas. E aí, os princípios do SUS que a gente vai encontrar lá na lei do SUS e no conjunto de esforços que foram feitos tanto pela política nacional de saúde integral, e essa palavra integral ela tem um peso grande, porque é uma saúde que não é a saúde só física, né? É a saúde mental, é o conceito de saúde mais amplo, como também a política para a população negra. Elas são políticas que, ainda que muito bonitas, que fruto de um esforço dos movimentos sociais na 14ª conferência, ainda que fruto de um debate amplo da participação social, ainda que tenha como objetivo amenizar as questões da morbidade e também da mortalidade dessa população, a gente tem a infelicidade ainda de perceber que na ponta, essa política ela ainda não é aplicada, né? Aí a gente vai ter no documento, pensando a portaria, você vai ter um documento muito bem estruturado, assim, bem plural, bem diverso, ainda que o termo água ainda não aparecesse na política, internamente no conteúdo, a gente vai ver aqui os pescadores, os extrativistas, os atingidos por barragem, que é essa população das águas, a gente vai ver essa população. E aí a gente vai ter, no artigo 1 da política, a conceituação de quem são esses povos, né? Depois a gente vai ter no artigo 2 a compreensão de o que compete. Não, a gente vai ter um conjunto de considerações. O que é que a política vai considerar importante no território, nos sujeitos e nas sujeitas, na produção. Depois a gente vai ter lá dos objetivos específicos, mas também a política vai versar sobre outras questões como competências, né? Tanto no artigo 6, no artigo 7, e aí no artigo 9 da política, a gente vai ver sobre a competência dos municípios. E aí, quando a gente chega nesse ponto da política, da competência do município, a gente fica muito decepcionadas e decepcionadas porque parece que a política não existiu. Parece que a política ela foi criada de cima para baixo e que existe um
desconhecimento. Mas, na verdade, o que existe é muita má vontade política mesmo. Porque quem são, na maioria das vezes, os secretários estaduais e municipais de saúde? E quem é essa categoria? A gente tem algumas exceções, né, Leandro? Um ponto fora da linha, um outro ponto fora da linha, mas quem é essa categoria médica no Brasil, se não a elite, a burguesia, os filhos do latifundiário que historicamente tiveram o direito de estudar. E nós, a população negra, a população indígena, que, por exemplo, na Bahia, construímos a primeira escola de medicina e nós não tivemos o direito de estudar, muitas vezes não temos direito de estudar. Algumas vezes, por exemplo, nos é tirado até o direito de falar. Quando a gente denuncia, quando a gente questiona os caras e as moças. Recentemente, por exemplo, o prefeito do município me atacou pessoalmente na sua rede social, tentando colocar a minha identidade de mulher pescadora como capa de miséria numa ação racista, mas também cometeu crime de difamação e de calúnia na tentativa de me indispor com minha gente, colocando que eu levo vida de luxo Brasil afora e tenho casa milionária na capital. E aí a casa milionária que eu tenho na capital é a relação com os amigos, é a força política constituída pelo movimento, é a vida milionária que eu levo o Brasil afora, é essa vida de incidência. Mas aí, para os caras que se sentem donos da verdade, que pensam que o dinheiro público é dinheiro seu, eles não aceitam um questionamento de uma mulher preta, de uma mulher indígena, da população do campo, da população da floresta, da população das águas. Fazer controle social nos municípios, que muitas vezes é considerado fazenda de um coronel, é afronta. E aí, quando a gente vem fazendo uma luta, a gente tem dito historicamente que a gente nunca teve uma democracia plena no Brasil, que o Brasil ensaiou processos democráticos, que a gente tinha uma democracia frágil, e aí a gente vem lutando por um Estado que seja capaz de atender às necessidades do povo brasileiro no que tange à saúde, no que tange à educação. Isso antes era negligenciado. Na situação do Covid, a tentativa, mesmo com o ataque do SUS, mesmo com as portarias que foram criadas para poder desmontar o SUS, porque essa pandemia é uma pandemia que ela, apesar de ser mais letal, como os dados do IBGE apontam, na população negra, na população indígena, outras fontes têm apontado isso, mas ela esse vírus ele não escolhe, né? Ele não escolhe e aí ele tem impactado as várias classes sociais e também os vários grupos e povos. Eu tinha outras anotações aqui sobre quando é que a gente consegue que a política incorpore o termo água, mas me parece que é na página 32 desse material, vocês vão poder, 35, acompanhar uma fala nossa lá, e aí os materiais desse segundo encontro nacional de saúde da população do campo e da floresta já trazia isso, e também já trazia o termo água, não isso. Esse material que tem uma produção nossa aqui que ainda merece ser melhorada. Ela foi construída num período difícil,
mas a gente aponta uma dimensão, um olhar para as águas que é para além do H2O. Então, mais uma vez, me coloco à disposição aí para a gente continuar conversando. Eu acho que meu tempo já terminou.